Ganhar 10 mil por mês pode ser a pior coisa que já aconteceu ou que vai acontecer com a tua vida financeira. Eu sei que parece loucura, mas tem milhares de pessoas que ganham 10 mil ou até mais que isso, que estão nesse exato momento desesperadas, sem dormir, devendo cartão de crédito e afundados em dívidas até maiores do que tinham quando eles ganhavam só um ou dois salários mínimos. E aí eu te pergunto, como que é possível ganhar mais dinheiro e ficar mais quebrado? Isso acontece porque o mercado financeiro criou uma armadilha para quem começa a subir na vida. E se você não conhecer as regras do jogo, você vai trabalhar uma vida inteira e nunca vai te sobrar dinheiro. Hoje você vai entender como que essa armadilha funciona para que você nunca caia nela. Nesse vídeo aqui, aliás, nesse canal aqui, eu não vou te ensinar fórmulas matemáticas, falar de Selic, de bolsa de valores, eu nem entendo direito desse negócio. Nesse vídeo aqui, assim como nos próximos vídeos do canal, eu vou falar sobre conselhos que eu daria para os meus filhos. E se você assistir até o final, você não vai entender só a realidade por trás do salário dos sonhos, mas você vai aprender o segredo para fazer o dinheiro trabalhar por você e não para você ficar sua vida inteira só trabalhando pelo dinheiro. Bom, então vamos lá. A primeira coisa é a sua primeira grande ilusão. Se você ganha 10 mil reais, você não vai receber 10 mil reais. Se você for CLT, eu não faço a menor ideia de quanto que é esse desconto, mas eu joguei aqui na inteligência artificial e ele me falou que descontando INSS e imposto de renda, o seu salário líquido ele vai ser de 7.429. Esse vai ser o seu salário fixo. Quando eu comecei a ganhar mais de 10 mil por mês, eu era empresário, não era CLT, mas eu saí do MEI e comecei a pagar imposto. E na época eu comecei a ganhar, por exemplo, 12 mil, vou colocar 10 mil, tá? Eu não pagava imposto nenhum, então eu ganhava 5 mil e não pagava nada, tá? E não pagava nada porque eu era MEI. E aí, de repente, eu comecei a ganhar 10 mil e comecei a ter que pagar, se eu não me engano, era 6% de imposto. O empresário realmente paga muito menos imposto, tá? Isso é normal. Não sei se você sabe disso, mas normalmente o empresário paga menos imposto, principalmente no começo, vai pagar menos imposto do que um CLT. Claro que aí os impostos vão estar embutidos em outras coisas e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui. Eu só quero que você entenda que, independente se você for empresário ou se você for CLT, você vai ganhar menos dinheiro quando você ganhar 10 mil. Então, aqui, como empresário, no meu caso, eu comecei a ganhar líquido. Tá, eu comecei a ganhar líquido R$ 9.400. Eu tinha uma pessoa que me ajudava nessa época, que eu gastava mais ou menos uns R$ 1.000 com ela. Isso aqui eu tô falando de 2021 por aí. Então eu gastava R$ 1.000 com essa pessoa, me sobrava líquido aqui 8.400. Então a primeira coisa é você entender que o seu salário líquido é diferente do seu salário bruto. Essa é a sua primeira grande ilusão. E eu falo isso porque algumas pessoas começam a fazer planos com 10 mil reais na mão, mas na verdade não tem 10 mil reais na mão, recebe menos. Então a primeira coisa é você entender quanto você recebe líquido e entender que quando você chegar no 10 mil, o teu líquido vai ser menor do que isso. Para você ter 10 mil líquido, você tem que ganhar um pouquinho a mais para que com esses descontos, seja de INSS, imposto de renda, sendo CLT, ou seja, se você for um empresário, tiver uma empresa, para que esses descontos não abaixem do valor de 10 mil reais. Essa é a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Bom, aí a gente entra no segundo tópico aqui, que é a armadilha da inflação do estilo de vida, que é uma armadilha que eu caí e que a maioria das pessoas cai. Eu tô te falando aqui hoje, esse vídeo é principalmente por conta de que eu caí nessa armadilha aqui. Eu não sei se você conhece, mas existe a lei de Parkinson financeira que fala que os gastos sempre sobem para encontrar a sua nova renda. Acontece o seguinte, quando a pessoa ganha 3 mil reais, ela mora no lugar que comporta o salário de 3 mil reais. Quando ela ganha 5 mil reais, normalmente ela mora no lugar, ela faz coisas que comportam esse salário de 5 mil reais. Quando ela ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, por mais que você talvez não enxergue isso hoje, mas é possível comportar a sua renda, comportar os seus gastos com a sua renda. Você coloca um aluguel mais caro, você começa a pedir mais restaurante, você começa a pedir mais iFood, você troca de carro, você coloca o seu filho numa escola mais cara, você muda para um bairro mais caro. É normal isso acontecer. Gastar mais dinheiro, aumentar padrão de vida é facinho e você se acostuma facinho com a sua nova vida. Quando eu comecei a ganhar acima de 10 mil reais por mês, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sair de um aluguel que na época era R$ 900 para um aluguel de 3 mil reais. Ou seja, o meu aluguel simplesmente triplicou. Quando eu ganhava 5, 6 mil reais, eu não tinha como pagar um aluguel de 3 mil reais, mas ganhando 10, eu já podia. Só que junto com o aluguel, vem um bairro mais caro, vem um estilo de vida mais caro. E isso faz com que não seja só o aluguel a mais, mas todo o seu estilo de vida ele comece a ficar mais caro. Essa é uma das grandes armadilhas do mercado financeiro, faz com que você gaste mais antes de pensar em poupar. E aí, para além disso, a gente entra aqui
na ilusão de parecer rico. O maior erro de quem atinge uma faixa de renda maior é usar o dinheiro para mostrar para os outros que venceu na vida. Pô, eu tô ganhando mais, pra que que eu vou ficar morando nessa kitnetzinha que eu moro aqui? Eu tô ganhando mais, por que que eu vou ficar com esse meu carro popular aqui? Por que que eu vou ficar sem carro, vou ficar andando de Uber? Eu tô ganhando mais, como é que eu vou num restaurante e não vou pagar a conta para os meus amigos? Então essa é uma outra armadilha do mercado onde você começa a querer gastar mais só porque você ganha mais. E de repente, o fato de você estar ganhando mais faz com que sobre zero. Deixa eu te contar uma coisa: se você ganha R$ 1.000 e gasta R$ 1.000, você tem zero. Assim como se você ganha 10.000 e gasta 10.000, você também tem zero. Ou seja, o fato de você ganhar mais e gastar tudo que você ganha mais faz com que você esteja no mesmo patamar financeiro de quem ganha R$ 1.000 e também gasta tudo. Talvez você vai ter acesso a coisas melhores, você vai ter acesso a algumas coisas que aquela pessoa não tem, nem muito a mais, porque R$ 10.000 nem é muito dinheiro assim. Depois que você ganha e começa a aumentar esse teu padrão de vida, você vai começar a entender isso. Mas é só isso. Se você gasta tudo que você ganha, você simplesmente não vai ter nada e vai continuar tendo nada como quem ganha R$ 1.000 e não tem nada. Então se liga nisso e presta atenção nisso. Se eu pudesse te dar um conselho de pai, o meu conselho seria o seguinte: passa a viver sempre um degrau abaixo da sua renda. Ou seja, se você ganha R$ 10.000, vive com 7. Se você ganha 15, vive com 11. Se você ganha 20, vive com 15. Imagina, gente, que eu, falando de mim aqui, tá? Eu ganhava R$ 4.000 por mês. E de repente eu passei a ganhar 10. Na verdade, eu fui direto pro 12. De repente eu passei a ganhar 12. 3 vezes mais do que o 4.000 quando eu era CLT. E de repente eu me vi gastando R$ 12.000. E aí entra o que eu te falei agora há pouco. Se você ganha 12.000 e gasta 12.000, você tem zero. Assim como se você ganha 4.000 e gasta 4.000, você também tem zero. O que que seria o prudente, o pertinente fazer aqui? Pô, eu ganhei de 4.000, eu comecei a ganhar 12, eu não preciso gastar 12, eu posso gastar 8. E aí me sobra R$ 4.000 por mês. Como fazer isso? Não aumentando o padrão de vida, não trocando de carro ainda, não trocando de apartamento ainda, mas pensando no seu eu do futuro. E aí, olha só, eu criei aqui um simulador de rentabilidade. Você pode ter acesso a ele aqui no primeiro link da descrição por um valor simbólico, tá? Até porque ele é bem simples, mas me ajuda muito no meu dia a dia. Que é o seguinte: imagina que nesse cenário aqui, ó, de eu estar ganhando 12.000 e gastando 8, sobrando 4.000 por mês. Imagina que desses 4.000 eu guardo R$ 1.000 para fazer uma viagem por ano. Então eu vou guardar R$ 1.000 por mês durante 12 meses. Ou seja, ao final de um ano eu vou ter R$ 12.000 para eu poder fazer uma viagem com a minha família, com a minha esposa, ou até uma viagem sozinho. E eu vou investir R$ 3.000. Olha o que que acontece nesse cenário aqui. Eu começo com zero, porque eu não tinha nada. Eu começo a investir aqui R$ 3.000 por mês. Eu vou colocar uma rentabilidade de 1%. Ah, João, eu não entendo disso. Eu não sei de mercado. Se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou te explicar mais disso aqui nos próximos vídeos. Mas se você não entende disso, deixa 1%, porque 1% é o mínimo que você consegue isso aqui de forma muito segura nos dias de hoje, tá? E aí, vou colocar aqui, ó, que eu quero por idade. Vamos dizer que eu tenha começado isso aqui quando eu tinha 25 anos e vamos dizer que eu quero ter aqui esse investimento até os meus 40 anos. Vou deixar 40 anos mesmo. Ele já mostra aqui para mim, ó, que ao final de 15 anos, investindo R$ 3.000 por mês e colocando zero, eu tenho um saldo de R$ 1.500.000 quase. O que me daria uma renda bruta, né? Não é uma renda líquida, porque tem que descontar a inflação e tal, mas uma renda de quase R$ 15.000 por mês. Veja, eu teria uma renda de R$ 15.000 por mês, investindo somente o que sobrou do meu salário. Sobrou o que eu ganhei a mais. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente gasta esse 3.000 e não faz nada. Ah, João, mas 15 anos é muito tempo. Vamos colocar aqui por 10 anos, dos 25 ao 35. Olha só, eu já tenho uma renda aqui, ó, de quase R$ 7.000 só investindo sobressalente. E lembrando, eu tenho sobressalente aqui, ó, R$ 4.000. Eu estou investindo só 3, porque eu estou considerando que R$ 1.000 eu vou utilizar para outras coisas, como por exemplo, eu coloquei aqui viagens. Olha o poder dos juros compostos, o poder de você simplesmente não pegar o teu salário que você está ganhando a mais, não pegar esse dinheiro que você está ganhando a mais e simplesmente gastar tudo. Você pega essa parte que te sobra, essa parte que você está colocando a mais, que você está ganhando a mais
investe isso. Você já não tinha isso. Vive um degrau abaixo, porque isso vai fazer com que você tenha um futuro ainda mais próspero, um futuro financeiro mais brilhante, um futuro financeiro sem ter que depender de ninguém, dependendo só de você mesmo, porque você se organizou. Se você quer ter acesso a esse simulador aqui, por um preço muito simbólico, link no primeiro link da descrição, e se inscreve no canal, ativa as notificações para você ver os próximos vídeos.